15 ao 21. Amém? Amém. Amém. Leamos a palavra do Senhor. Efésios 5, do 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar, este é um momento, meus irmãos, muito oportuno. Nós estamos no culto de ceia, também estamos, meus irmãos, no início do novo ano. Então, este é um momento, irmãos, muito oportuno para falarmos sobre duas verdades. A primeira é que nós devemos, meus irmãos, os irmãos podem sentar. Nós devemos refletir sobre a gratidão, meus irmãos. Gratidão a Deus por tudo o que Ele tem nos dado em meio às lutas. Ele nos tem concedido, pois os dias são maus. Nós devemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós devemos, meus irmãos, refletirmos sobre a gratidão. E a segunda verdade é que nós devemos refletir sobre a responsabilidade. Nós devemos ter responsabilidade, meus irmãos, sobre o tempo, porque o tempo não para. O tempo está se esvaindo, os anos estão aí, e nós estamos indo com os anos. E nós devemos refletir sobre a responsabilidade que nós devemos ter sobre o tempo que está em nossas mãos. O tempo perdido, meus irmãos, nós não podemos reaver. Não podemos readquirir o tempo que está se passando. E nós percebemos aqui na palavra do Senhor que o apóstolo Paulo fala que nós devemos ser sábios. E de que maneira nós podemos ser sábios? Ele está falando da sabedoria, de como nós devemos lidar com a nossa vida. De que maneira você tem lidado com a sua vida? De que modo você tem se posicionado? Como você tem aproveitado o seu tempo e as oportunidades que o Senhor tem te dado? Nós devemos remir o nosso tempo, como está falando lá no versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, nós devemos aproveitar o nosso tempo, nós devemos remir o tempo e livrá-los das garras de Satanás. Porque, meus irmãos, o diabo ele trabalha para iludir os homens com os prazeres, porque ele sabe que o tempo ele é passageiro. O carnaval está aí. Muitos estão perdendo as suas vidas no carnaval, adquirindo doenças, vão morrer com acidentes, com drogas. E as pessoas estão iludidas, buscando a felicidade, achando que o tempo é para a vida toda, a eternidade. Mas não, nós temos um tempo limitado aqui. E nós devemos ser sábios, como o apóstolo Paulo fala, e remir o nosso tempo. Termos responsabilidade com o tempo que nós estamos nas nossas mãos. E eu faço a seguinte pergunta: como você tem aproveitado o seu tempo? Porque a nossa vida está passando. Nós devemos aproveitar a nossa vida, meus irmãos, glorificando o nome do Senhor através das nossas vidas. Deus está te dando hoje a oportunidade de você ter paz, ser perdoado, de você cantar, louvar o nome do Senhor nesta noite.
aceitá-lo como Senhor de sua vida, deixar a bebida, os prazeres deste mundo. Deus está te dando hoje essa oportunidade, nesta noite. Não desperdice a oportunidade, aproveite. E o segundo modo como nós podemos ser sábios, vivemos com sabedoria, é estabelecer a prioridade para as nossas vidas. Qual é o centro da sua vida? Eu faço a pergunta: a nossa vida não foi feita só para comer, para beber, para trabalhar, se projetar profissionalmente. Nós fomos feitos, meus irmãos, para o Senhor, para algo muito maior, mais sublime. Então nós devemos ter a nossa prioridade na nossa vida, glorificar o nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele só teve 3 anos de ministério. Ele não escreveu um livro, ele não liderou uma guerra, mas o que o Senhor Jesus fez aqui na terra, os irmãos percebem quão grande foi a obra do Senhor. Ele curou, ele pregou, falou da salvação. Então ele viveu para a glória de Deus. Então nós devemos também priorizar a nossa vida para o louvor e a glória do nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus falou, nos ensinou no Pai Nosso: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a nossa vontade, a nossa própria vontade, deve ser sujeita à vontade de Deus. Nós devemos descobrir a vontade do Senhor como? Como nós descobrimos a vontade de Deus? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala a vontade do Senhor para a nossa vida. A vontade de Deus, meus irmãos, não está nos búzios, nos horóscopos, nas cartomantes, nos médios. Não está nos horóscopos. A vontade do Senhor está na palavra de Deus e nós devemos buscá-la. Muitos, meus irmãos, vivem na igreja e passam a semana e não abrem a Bíblia nem leem a Bíblia. Nós devemos, meus irmãos, nos comprometer a ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Muitos se perguntam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? E nem sequer abrem a Bíblia para saber a vontade geral para a sua vida. Nós devemos falar como o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, meus irmãos, eu falo nesta noite que o tempo está se esvaindo. São poucos os anos aqui na terra, diante da eternidade que se aproxima. E o que você tem feito da sua vida? Você tem sido grato? Você tem tido responsabilidade com o tempo? Tem administrado o seu tempo? Aproveitado as oportunidades? Você tem agido com sabedoria? Nós devemos aproveitar o nosso tempo, meus irmãos, e as oportunidades que o Senhor coloca nas nossas mãos. Devemos ser sábios e vivemos para o louvor e a glória do nome do Senhor. Então, esta noite é uma noite que você se coloque diante do Senhor. Senhor, eu quero ter paz. Eu quero ser perdoado. Eu quero louvar e cantar e louvar o teu nome. Eu quero ter uma vida para o louvor e a glória do teu nome. As nossas vidas estão colocadas diante do Senhor e através do seu Santo Espírito Ele vai guiar as nossas vidas. Se nós nos colocarmos diante do Senhor de coração e nos comprometermos a não nos levarmos pelas paixões e os prazeres deste mundo. Muitos estão aí brincando o carnaval e a quarta-feira de cinza vai aparecer nas suas vidas, onde eles estarão deprimidos com a bebida, com os prazeres deste mundo, e muitos amanhecerão doentes. Muitas meninas estarão grávidas e não vão saber o que fazer. Mas nesta noite é uma noite de oportunidade que o Senhor está te dando para
você se colocar diante do Senhor e, Senhor, estou aqui para recomeçar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.